Queridos irmãos e irmãs, neste dia de hoje, quinta-feira, continuando o nosso retiro quaresmal, a colocação de cada dia do nosso retiro. Ontem nós concluímos um pouco da reflexão sobre a tristeza num sentido geral, mas também a tristeza enquanto inveja, e o pecado capital seguinte é a assídia, a preguiça. Mas hoje, aquele parênteses que de vez em quando a gente abre, antes de seguirmos falando da doença espiritual, do vício, da assídia, é importante trabalharmos algumas coisas, sabe, meus irmãos? Olha, nós estamos aqui falando de uma maneira especial da luta espiritual contra as paixões. A luta no sentido do controle das paixões, de submeter as paixões à razão, submeter as paixões à vontade, e submeter as paixões, sobretudo, ao controle, ao dinamismo do Espírito Santo de Deus que está em nós. Temos entendido, espero, que é absolutamente necessário para quem quer crescer na vida espiritual, para quem quer trilhar o caminho de perfeição, para quem quer buscar a oração profunda, a vida interior, a adoração verdadeira. Para quem quer seguir este caminho, é absolutamente necessário a purificação das paixões desordenadas. É absolutamente necessário que essas paixões, e aqui estamos trabalhando essas paixões, os pecados capitais são, a grosso modo, essas desordens, as paixões desordenadas. E essas paixões desordenadas, elas revelam o nosso autocentrismo, a profunda tendência que nós temos a um autocentrismo, ou seja, a profunda tendência, a profunda inclinação que nós temos a buscarmos a nós mesmos, ao invés de buscar a Deus. A profunda tendência que eu tenho de buscar, de ser movido pelo desejo da minha própria satisfação, ser movido pela intenção de me satisfazer, ao invés, é sempre assim, ao invés de buscar a satisfação de Deus, viver para mim ao invés de viver para Deus. Então essas desordens, uma vez soltas, uma vez não controladas, elas nos impedem de viver para Deus e fazem com que vivamos para nós, ensimesmados, autocentrados. Então, meus irmãos, aqui cabe algo muito importante que todos nós temos que buscar. Primeiro porque buscar essa virtude que eu vou falar agora é uma virtude que vai ter efeito, uma virtude que se busca na oração. Isso aqui tem a ver com a oração. Uma virtude que se busca na oração, que vai ter um efeito sobre todas as desordens, sobre todas as paixões de alguma maneira. Porque o sentido de controlar as paixões é poder voltar-se para Deus. As paixões desordenadas fazem com que eu esteja voltado para mim. E quando elas estão sob controle, eu fico mais livre para me voltar para Deus, para amar a Deus. Amar a Deus, e também fico mais livre para amar o próximo, uma vez que não estou voltado para mim mesmo. Então, esse é o sentido, por exemplo, do jejum, da penitência que fazemos. Quem não faz uma penitência com esse sentido do amor, está perdendo tempo, como falamos muitas vezes aqui. Então aqui entra a busca na oração da virtude do santo desejo de Deus. A gente precisa, é muito necessário alimentar vivamente e alimentar apaixonadamente
e alimentar diariamente. E por que não dizer até mais do que uma vez ao dia? Alimentar o santo desejo de Deus. Porque quanto mais você deseja a Deus, quanto mais você alimenta o desejo de Deus, o desejo do céu, o desejo da graça, o desejo do amor de Deus. E veja, aqui não é alimentar o desejo de sensações, que aqui há um engano. Satanás é sedutor. Você quer alimentar o desejo de Deus, e Satanás faz você ficar alimentando o desejo pelas consolações. Não é isso. É o desejo de agradar, porque buscar, desejar, ficar desejando consolações, gostosuras, eu estou alimentando as desordens, eu estou alimentando esse apego ao prazer que existe em mim. Não, é alimentar o amor verdadeiro, alimentar o desejo de amar, alimentar o desejo de se sacrificar por Deus. Alimentar. Como que você faz isso? Com palavras, usando a oração vocal unida à oração mental. Quando você ora, você se entrega àquilo, você se volta para Deus e vai manifestando esse afeto, né? Uma oração afetiva, uma oração de desejo, como quem diz, Senhor, que eu vos amo. Aqui na comunidade, quando eu falava, antigamente, quando eu ia falar da oração de desejo, eu usava um termo muito interessante. Eu falava, é a oração do que eu sim, que eu não. Que eu sim, que eu não. Então, que eu sim, Senhor, que eu vos ame, Senhor, que eu vos adore. Olha o desejo aqui, que eu vos ame, que eu vos adore, Senhor, que eu seja todo teu, Senhor, que eu seja todo teu, que o meu coração seja teu, Senhor, que o meu coração esteja nas suas mãos. Até usando Santo Afonso Maria de Ligório, as palavras dele, Senhor, que eu já não encontre alegria nem prazer senão somente em Ti. Senhor, prendei-me. Senhor, que eu não me separe de vós. Agora o que eu não? Que eu não me separe de vós. Senhor, que eu não me afaste de Ti. Senhor, que eu não me esqueça de Ti, Senhor. Que eu esteja todo o tempo em Ti. Alimentar o desejo, né? O desejo verdadeiro. Alimentar o desejo do amor forte para com Deus. O amor verdadeiro, ele é forte o suficiente para você se esquecer de si mesmo, forte o suficiente para você se sacrificar em vista do outro, e aqui em vista de Deus, a caridade para com Deus, o amor a Deus. Buscar esse desejo, alimentar o desejo de Deus. Isso é muito importante, porque isso é exatamente o contrário dessa lei que existe em nós. Em nós existe uma lei animal, né? A mesma lei que existe nos animais, uma lei da carne, né? Busca o prazer, foge da dor. Mas a gente sabe que muitas vezes o amor verdadeiro passa pelo sacrifício, passa pela dor, passa por uma disposição interior de sofrer em vista do amor, em vista do bem, não é? Então, gente, é muito importante isso. O desejo de Deus é o contrário desse desejo de si mesmo que existe em nós. É muito importante buscar isso. É muito importante trazer esse tipo de oração para a nossa vida espiritual. Muito importante. Fica aqui então hoje que alimentemos o desejo de Deus. Alimentemos o desejo santo de Deus. Sabe, meus irmãos, Santo Agostinho trouxe uma noção muito interessante de pecado. Ele dizia que pecado é buscar Deus onde Ele não está. Buscar Deus onde Ele não está. E ele dizia também que o homem tem saudade de Deus. Isso significa que o homem então está à procura de Deus, mesmo sem saber que está à procura de Deus. Existe um certo desejo de Deus no nosso coração, um desejo oculto, um desejo
que nós muitas vezes nem temos consciência desse desejo. Quando estamos buscando o prazer, quando estamos buscando a alegria, quando estamos buscando a paz, a felicidade, a satisfação, no fundo, ainda que esteja em operação as paixões desordenadas, o apego que existe em nós ao prazer, mas lá no fundo, muito atrás ainda, muito antes ainda da filáusia, das raízes mais profundas do nosso pecado, existe em nós o DNA de Deus, é aquela busca por Deus. Todo homem tem um desejo de Deus escondido no coração. E o problema é que o homem não descobre isso, não entende que no fundo ele está procurando Deus. Então é preciso entender essa realidade, né? Que há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus, dizia Santo Agostinho. Há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Então nós precisamos, né? Pela oração, aprender a dirigir, a orientar o nosso desejo cada vez mais para Deus. E essa oração que orienta o desejo para Deus, unida à penitência, unida ao jejum, ela tem muito efeito, é uma graça muito grande. Então Deus nos abençoe, lutemos contra as paixões, procuremos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.